palavra do ano tem sido uma palavra de reconstrução, baseada em Neemias. A palavra do ano tem sido uma palavra voltada para o novo de Deus nesse lugar, para o novo tempo neste lugar. Se tornou a marca da igreja, né? Igreja Batista Relevante, vivendo um novo tempo, não é isso? Vivendo um novo tempo. E quando eu perguntei ao Chute, ele falou: pastor, estamos trabalhando esse tema durante o ano, mas eu não queria te dar tema, te deixar muito livre. Eu falei: não, vou pregar sobre isso, vou pensar sobre isso. E hoje à tarde, eu estava com tudo na cabeça que eu ia pregar, e hoje à tarde Deus mudou totalmente a minha estratégia, e eu fiz uma coisa que não é comum de eu fazer. Eu acho que eu fiz isso na minha vida uma vez em 22 anos de pastoreio. Eu fiz isso uma vez ou duas no máximo, e hoje eu vou fazer talvez de uma forma diferente. Não como foi, mas muito parecido. E eu estava na minha cabeça o que eu ia pregar. Ia falar sobre a reconstrução, e eu já estava na minha cabeça o texto que eu ia falar. Eu ia falar sobre Josué, quando Josué é chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés. E é interessante que quando foi hoje à tarde, hoje de manhã, eu fui para uma reunião pastoral. Estava na reunião e o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração, e eu falei assim: será que é isso mesmo? E domingo à noite eu preguei algo na minha igreja. Então, assim, por que eu estou falando? Acho que isso é uma honestidade. Pastor, você está esquentando o sermão de domingo à noite? Não, porque eu preguei uma coisa completamente diferente. Mas eu peguei a mesma ideia e Deus colocou isso no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Um texto que não tem nada a ver com o aniversário da igreja. E eu falei: Senhor, é isso mesmo? E fui deitar de tarde, e quando eu me levantei, falei: Senhor, é isso mesmo? E Deus confirmando essa palavra no meu coração. Então eu acho que Deus tem algo a tratar com a gente. E eu queria falar ao coração dos irmãos, baseado num texto muito conhecido de Lucas, capítulo 18. Amém. Show. Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Queria ler com os irmãos um texto muito conhecido, e eu quero aplicar esse texto ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar. Vamos dizer juntos no 3? Vamos lá no 3? 3. Mais uma vez. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: continua, vamos lá. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo de Jesus, perguntou-lhe. E essa pergunta é fundamental para as nossas vidas: o que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, irmãos, isso aqui é fundamental do texto, porque a gente foca muito nesse texto, na cura física, mas olha que coisa interessante. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. Igreja do Senhor, o que isso tem a ver com aniversário? Nada. O que isso tem a ver com festa? Nada. O que esse texto poderia ser dito, talvez, numa noite linda como essa, numa noite de festa, numa noite de alegria, para o aniversário da igreja? Se nós olharmos diante da nossa limitação que temos, talvez nós não temos nada para dizer mesmo acerca desse texto, porque um texto está falando de cura.
É um texto que está falando, e vamos tentar entender em poucos minutos, o que isso tem a ver. Eu não sei quantos de vocês têm o conhecimento, acredito que todos ou quase todos, porque eu não vou falar nada novo, mas quando você fala para um cego de nascença, sobre um cego de nascença, de um cego de nascença, nós estamos falando de uma maldição que se acreditava dos seus antepassados. Então funcionava da seguinte forma: os meus avós pecaram, e essa maldição ela está vindo de geração em geração, e alguém em algum momento se tornou o final do pecado, vamos dizer assim, do erro. Com isso, alguém nasceu cego. Então, quando nós falamos sobre um cego de nascença, nós estamos atrelando a uma maldição que alguém carregava. E esse alguém era o cego de Jericó. E é interessante que nós estamos falando que Jesus está passando com a multidão. A pergunta que eu lhe faço: quantas pessoas tinham na multidão? O que caracteriza uma multidão? Não temos ideia. Mas se nós pararmos para olhar as referências de Jesus para a multidão, alguma coisa vai trazer em nossos corações talvez o número 3.000, porque era um dos números que se falava na Bíblia, das pessoas que seguiam a Jesus. Centenas, dezenas, multidão. E é interessante que essa multidão está com Jesus, e acontece aqui uma coisa muito importante. Esse homem amaldiçoado diante dos olhos humanos, esse homem amaldiçoado diante da praga que ele carregava, este homem está literalmente na beira da estrada pedindo esmola. Além da cegueira física, estamos falando de um pedinte. Ele não só tinha a maldição da visão que ele carregava, do que se acreditava culturalmente no povo de Israel, mas ele também era alguém à margem da sociedade. Porque quando você fala de um coxo, você tem alguém para carregar. Quando você fala de um surdo, você tem alguém para ter misericórdia. Mas quando você fala de um leproso, você está falando de alguém rejeitado. E quando você fala de um cego de nascença, você está falando de alguém amaldiçoado. E é interessante que este mesmo povo está com Jesus. E ao passar, nós conhecemos bem o texto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mesma multidão diz o seguinte: opa, vamos embora. Cala a tua boca. Você percebe que o texto vai dizer? Obrigado, brother, tu vai fazer o que eu pensei, é isso mesmo? Não é não? Só que não? Deixa eu ver se ele vai saber o que eu quero. Fechamento. Você é neto de Vicente, respeito. E é interessante que a multidão, naquele mesmo instante, começa a esbravejar, mandando aquele homem calar a boca. E o texto vai dizer que quanto mais mandava ele calar a boca, por quê? Nós estamos falando de alguém, queridos, que não tinha nada para oferecer. Estamos falando de alguém que não tinha motivo nenhum para ter autenticidade diante da sociedade. Estamos falando de alguém que literalmente era amaldiçoado, era esquecido, era pedinte, e a pergunta que eu lhe faço: qual era a família deste homem? Quem era a família deste homem? Nós estamos falando de alguém, literalmente, que não tinha nada para dar. Alguém que, quando olhava para as suas condições, não podia fazer nada por ninguém, e dependia de que alguém fizesse por ele. E quando ele entende que alguém poderia fazer alguma coisa por ele, levanta-se um grupo de pessoas e falam assim: não, aqui não, fica quieto aí, porque você não cabe nesse lugar. Esse lugar aqui não é para você. Que lugar é esse? Diante de Jesus. E aquele homem, quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele clamava por Jesus. Irmãos, 42 anos. O que a gente aprende com esse texto? Esse texto me ensina que uma pessoa, ele pode fazer toda a diferença. Esse texto me ensina o tema dessa noite que eu queria trabalhar com vocês. Qual é o nome da igreja? Igreja?
Vamos juntos? No 3? Vamos lá? No 3? 3. A relevância de uma igreja. É o que eu quero falar com vocês nessa noite. Qual a relevância de uma igreja baseada no cego de Jericó? Queridos, primeiro lugar que eu queria tratar contigo nessa noite, baseado no texto de Lucas, capítulo 18, do 35 a 43. Primeiro lugar, uma igreja relevante, ela sabe por quem clamar nos momentos difíceis. Uma igreja relevante, ela não é uma igreja simplesmente que lota os seus bancos. Uma igreja relevante, ela não é uma igreja que está preocupada em ser uma igreja rica para mostrar para a sociedade o seu prédio religioso. Uma igreja relevante, ela não é uma igreja que tem que se preocupar com o luxo, com a sua soberba. Ela precisa também se preocupar com o seu conforto, sim, com suas melhorias, sim. Que bom, esse banco dá vontade de sentar. O banco da minha igreja, meu irmão, meia hora você quer sair correndo. Que maravilhoso, precisa se preocupar sim. Mas uma igreja relevante, ela não começa com luxo. Uma igreja relevante, ela começa talvez com algo que vocês estejam fazendo há muito tempo. Uma igreja relevante, ela começa com o clamor do Senhor. Nós vivemos um momento aqui muito difícil da igreja. Tivemos uma cruzada aqui na igreja, não me recordo do ano, talvez 1996, 1995. Chegou um missionário nessa igreja chamado Carlos Stiebel, um argentino. Nós recebemos aqui 4 missionários, um casal de chilenos e 2 argentinos. Um casal de chilenos e 2 argentinos. E o Carlos, quando chegou aqui, a igreja foi demais. A igreja estava pulsando na época do pastor Nilson. A igreja crescendo, a gente evangelizando, fazendo tal. Passado 2 anos, o Carlos voltou aqui, em uma outra cruzada. 2 anos não, um pouco depois. Quando ele chegou aqui, a igreja estava crescendo. E a igreja lotando, e nós fomos para a rua fazer evangelismo. Estávamos aqui fazendo evangelismo, passando pelos bares, convidando as pessoas para vir ouvir a palavra de Deus, e a gente distribuindo folheto aqui. E do nada o Carlos virou na porta da igreja. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. E ele falou assim: esta igreja, e a igreja no auge, na época do pastor Geraldo, no início do ministério, essa igreja, ela vai quase fechar as suas portas, mas ela não vai fechar, porque o Senhor estará neste lugar. Irmãos, aquilo é a igreja bombando aqui, a igreja crescendo, ninguém entendeu nada. E eu lembro, irmãos, que exatos, um ano depois, eu vim aqui pregar, já não estava mais aqui. Eu preguei num domingo à noite aqui, para 4 pessoas aqui no cantinho da igreja. Eu preguei aqui para 4 pessoas. Não estou falando isso com saudosismo. E eu lembro como se fosse hoje. Estava aqui naquela noite. A minha sogra, o meu sogro, irmã Odete, irmã Maria. Quatro. Sabe quem era o ministério de louvor? Meu sogro com hino. E toma ali hino e violão, blá, 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 blá. Uma igreja relevante é uma igreja que ela não fecha as portas, independente se temos 1 ou 2 joelhos ao chão. Uma igreja relevante, ela não está preocupada com a multidão, ela está preocupada em clamar por Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, meu querido, assim como o cego de Jericó, existem momentos da nossa vida que talvez a cura não tenha chegado, mas nós não podemos parar de clamar por Jesus. Talvez existam coisas aqui neste lugar que vocês estão sonhando, que vocês estão desejando. Clamem por Jesus, porque uma igreja relevante, ela sabe a quem recorrer. Uma igreja relevante, ela é uma igreja que sabe clamar nos momentos difíceis. Uma igreja relevante, ela clama dentro da sua casa. Uma igreja relevante, ela clama nas madrugadas. Uma igreja relevante, um ora pelo outro. Uma igreja relevante, um se preocupa com o outro. Uma igreja relevante, um entra na brecha com o outro. Uma igreja relevante não tem tempo a perder com coisas fúteis. Uma igreja relevante investe na oração, não investe em fofoca. Uma igreja relevante, ela investe em joelho no chão. Ela não investe em dom de línguas para falar da vida dos outros.
Uma igreja relevante está preocupada em saquear o inferno e povoar o céu. Ela não está preocupada em tapinha nas costas. Uma igreja relevante não está preocupada em performance. Uma igreja relevante está preocupada em atrair Jesus para o centro da igreja. Isso é uma igreja relevante. E aí o cego de Jericó, olha aquilo tudo, ele fala assim: ei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, qual a área da tua vida? Qual a área da tua vida que você precisa clamar por Jesus? Segundo lugar, a igreja relevante, a relevância de uma igreja. Em segundo lugar, ela não tem medo. Ela não tem medo, independente das circunstâncias. Uma igreja relevante, ela não tem medo, independente das circunstâncias. Pastor Schwartz estava ministrando os dízimos e ofertas, e ele falou justamente, e na hora o Espírito Santo falou assim: é isso que eu mandei você pregar. O profeta pega o pão e alguém diz o quê? Não vai dar. O cego de Jericó clama. O que a multidão diz? Não dê ouvidos para ele. Uma igreja relevante, primeiro, ela sabe a quem clamar. E segundo, ela não tem medo, independente das circunstâncias. Irmãos, sejamos sinceros, sem querer maquiar. Moramos aqui muitos anos e conhecemos. Estamos vivendo um momento hoje que não é o mesmo momento de alguns anos atrás. Não sabemos por quanto tempo esse momento irá durar. Mas quantas circunstâncias esta igreja passou para você dizer assim: não dá para ir para o culto? Quantas circunstâncias nós passamos na vida que a gente olha e fala assim: hoje não dá para sair de casa, porque está feio o negócio. Quantas circunstâncias eu e você passamos na vida que às vezes as coisas da nossa casa dizem assim para a gente: hoje não vai dar. Uma igreja relevante, ela clama, mas ela não para, independente da circunstância. As meninas estavam aqui dançando, coisa mais linda. E eu falei com a minha esposa, eu falei para a Érica: essa música tem sido a música da minha igreja. Eu vou explicar para os irmãos. No ano passado, fizemos aniversário da igreja, fizemos um mês de aniversário da igreja. Em um domingo, estávamos nós na igreja, eu dando aula de discipulado, aquela coisa toda acontecendo ali, morreu uma diaconisa da igreja, estava internada, morreu, em um domingo, na hora do culto, aquele baque na igreja. E vamos embora, vamos enfrentar, vamos para frente, vamos avançar, a igreja não pode parar, ninguém pode parar a igreja do Senhor. E vamos andar. Só que no domingo seguinte, irmãos, tinha uma surpresa pior para a gente. Estávamos na igreja, a igreja em festa, aniversário, de noite ia ter uma programação top. E aí, irmãos, no meio da EBD, o meu pastor auxiliar tem um infarto e morre dentro da sala da EBD. Foi um desespero. E são aqueles momentos que a igreja olha para a gente e fala assim: o que você vai fazer? Irmãos, quantas vezes a gente como pastor, a gente tem vontade de parar? Quantas vezes a gente como pastor, irmãos, a gente não sabe o que tem que fazer, porque nós não temos resposta para tudo. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa casa com tantos problemas, e a gente chega aqui e tem que atender a demanda dos irmãos, porque tem que pastorear. Quantas vezes as nossas visões, a nossa visão melhor, está literalmente embaçada, está literalmente precária, ou talvez nem existindo mais, e nós temos que chegar aqui e dizer para vocês assim: tenha fé. Vocês não sabem o que é isso. Talvez alguns de vocês não saibam o que é o pessoal do louvor chegar aqui e tem que tocar e tem que cantar, e cada um com as suas demandas, e tem que chegar diante da igreja, vamos glorificar, não é mecânico, porque as circunstâncias não podem parar. Eu não sei, por exemplo, no Ministério de Louvor, quem é casado, quem não é, mas cada um tem os seus problemas. Às vezes é um problema de enfermidade com um filho, e aí chega aqui, o filho está doente, mas você tem que adorar a Deus, porque a igreja está esperando.
Irmãos, uma igreja relevante é uma igreja que intercede por aqueles que estão no altar. Uma igreja relevante é aqueles que estão no altar e intercedem por quem está no banco. Sabe por causa de quê? Porque é Jesus que passeia no meio da igreja. É isso, irmãos. A gente precisa entender que a relevância de uma igreja, ela não vai parar independente das circunstâncias. E às vezes, igreja, deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus, eu quero te encorajar nessa hora. E aí, segura a tua canela, porque vai doer um pouquinho. Agora vai doer um pouquinho, até agora só foi massagem. Mas deixa eu melhorar um pouquinho a massagem para você. Você não é o último biscoito do pacote. Você não é o centro do evangelho, como o David Leonardo fala, essa imundície. Você não é. O centro do evangelho é Jesus. Você não é a última Coca-Cola do deserto, para todo mundo ter que ter pena de você e parar. Coitado do pastor, gente. Oh, meu Deus. O pastor está com uma dor na perna. Irmão, eu estou travado da coluna, por causa de uma brincadeira. Imagina vocês se eu falasse assim, ó, não vou lá pregar não, porque eu estou com dor na coluna. Irmão, não pode parar não, irmão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E vão ter momentos que a gente vai ter que falar assim, ó, está doendo, e eu vou. O vento está contrário, eu vou. A embarcação está pesada, eu vou. As circunstâncias são contrárias, eu vou. Porque a relevância de uma igreja, escuta o que eu vou dizer para vocês, eu quero te encorajar em nome de Jesus. A relevância de uma igreja, ela não está atrelada ao local que ela está inserida. A relevância de uma igreja está atrelada aos corações adoradores que clamam pelo Filho de Davi. Irmãos, independente de olharmos para as circunstâncias e pensarmos assim, meu Deus, mas a gente não tem para onde ir, a gente não tem como mudar isso aqui. Tem como mudar sim. Sabe de quê? Eu vim com uma palavra na cabeça para dizer para vocês, nós temos dificuldades talvez parecidas. A minha igreja, ela é em Mesquita. Eu moro em Belfor Roxo, eu moro aqui em Belfor Roxo. Minha igreja é em Mesquita. A minha igreja ela é num bairro, irmãos, que eu não tenho ônibus, não tem Kombi, não tem van. Ou vai a pé, ou vai de carro, ou vai de Uber, ou vai de bicicleta. Em Mesquita. Por alguns momentos da minha vida naquela igreja, eu fiquei assim, Senhor, mas a minha igreja não vai crescer. Porque o bairro que nós estamos, o lugar que nós estamos, e aí eu fui cair na besteira de comentar isso com um pastor amigo meu, ele virou e falou assim para mim, quantos membros tem a Lagoinha, a Igreja Batista Lagoinha? Eu falei, não faço ideia. Ele falou assim, você sabia que a Igreja Batista Lagoinha, ela é dentro de uma comunidade? Deixa eu dizer uma coisa para a sua vida em nome de Jesus. Aquele dia foi uma paulada na minha cabeça, que eu nunca mais abri minha boca para falar isso. Porque não tem a ver onde estamos, tem a ver com o que somos. Deixa eu dizer uma coisa para a tua vida. Está aqui comigo? Está comigo? Vamos pensar. Quem é que estava com Jesus? A multidão. O cego estava com Jesus? Hã? Quem foi que recebeu a bênção de Jesus? Nem sempre estarmos ao lado de Jesus significa que estamos fazendo a vontade de Jesus. Nós podemos estar nos lugares mais apropriados para dizermos assim, aqui é um lugar em potencial para crescimento. Influencia? Influencia. Mas irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês são igreja do Senhor, vocês não são menor do que ninguém, vocês não são pequenininho, vocês não são coitadinhos, não é a igrejinha do Gogó da Ema não, é a igreja batista relevante, e tem relevância, e o nome de Jesus precisa ser glorificado neste lugar, e nós precisamos ganhar almas para Jesus nesse lugar, e Jesus quer usar vocês, é isso igreja, se é para o Senhor aplauda de verdade, não fica meio muro não, é isso. Irmãos, Deus quer usar esta igreja para saquear o inferno. Deus quer usar você, mãe, para tirar o teu filho do mundo das garras de Satanás. Deus quer usar você, jovem, para pegar outros jovens que talvez tratem o sexo como a coisa mais normal do mundo. Deus quer usar você, jovem, para tirar outros das drogas, para tirar outros da prostituição. Deus quer usar você, mulher, para ser mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria. Deus quer usar o seu casamento para ser um espelho neste lugar, onde valores são distorcidos, mas se nós estamos literalmente com Jesus,
A despeito das circunstâncias, nós vamos caminhar com Jesus. E aí, como o diácono falou aqui, as coisinhas nos impedem, irmãos. E as coisinhas muitas vezes são as vozes das circunstâncias. Cala a tua boca! Não cala a tua boca não, meu irmão. Fala de Jesus para o mundo. Terceiro e último lugar. A relevância de uma igreja. Versículo de número 43. Ela é curada para o louvor do Senhor. A relevância de uma igreja é de que ela é curada para o louvor do Senhor. Irmãos, esse texto me encanta, justamente por causa dessa pergunta. Mais a pergunta do que o milagre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a tua boca, seu jumento. Eu vou gritar mais ainda. Agora eu vou exclamar mais ainda. Eu vou clamar mais ainda. Eu vou gritar. Porque Jesus vai me ouvir. A multidão mandando uma pessoa calar a boca. E aquele homem fez Jesus escutar a voz dele. E é interessante que depois de tudo isso, clamando por misericórdia, Jesus chega diante daquele cego e pergunta o que para ele? Você lembra do texto? O que queres? O que queres? Vamos ser sinceros, isso não é cômico? Se é cego, o que você vai querer na tua vida? Você tem sede, o que você quer? Você tem fome, o que você quer? Comida. É natural, você tem frio, você quer um casaco. A pergunta de Jesus para aquele homem tem um fundamento significativo para as nossas vidas e para os nossos dias. O que queres que eu te faça? Sabe por causa de quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que Jesus perguntou aquilo para ele? Porque a visão não é uma imposição. A visão é uma opção. Escuta o que eu estou dizendo para você. A visão não é uma imposição. A visão é uma opção. Aquele homem poderia ter escolhido muito bem assim: eu quero continuar cego. E quantas vezes Jesus pergunta para mim e para você assim: o que queres que eu te faça? E a gente não escolhe o que de fato deveríamos escolher. Em outras palavras, Jesus disse para ele assim: olha, é isso mesmo? É, então eu vou fazer. Por que aquele homem poderia ter escolhido permanecer do mesmo jeito e dizer assim: me dá uma esmola? Aquele homem poderia ter escolhido do mesmo jeito e ter ficado assim: me deixe ficar aqui onde eu estou. Irmãos, a visão é uma opção. É uma opção minha e sua, por exemplo, escolhermos o que a gente quer enxergar. Aquele homem escolheu a cura, e detalhe que eu vou dizer para vocês: a cura física daquele homem, ela foi a consequência, porque o seu coração já era um coração adorador. A cura física foi a besteira, porque Jesus vai dizer para ele assim: olha, a tua fé te salvou, ser curado. Jesus fala de uma fé inabalável daquele homem que não se intimidou com a multidão. Igreja do Senhor, o que eu quero dizer com isso? É uma opção minha e sua. O que nós queremos enxergar não é uma imposição. Jesus não vai impor para você a forma que você precisa enxergar, por exemplo, a sua família. É uma opção sua. Se você escolher enxergar a pior versão do seu marido, é o que você vai ver. Se você escolher enxergar a pior versão da sua esposa, é o que você vai ver. Porque é uma opção, não é uma imposição. Se você escolher enxergar a pior versão da igreja, é o que você vai enxergar. Irmãos, toda igreja, não vamos aqui fazer palhaço de auditório, porque eu não sou e nem gosto, mas toda igreja vai ter todo tipo de gente. Toda igreja vai ter todo tipo de gente. A minha tem aos montes: fofoqueira, olho grande, gente soberba, gente que não tem de cair morta, mas se acha o último biscoito do pacote, gente que tem salário de 30 mil reais e não dá um centavo de dízimo, piriguete, saradão, gostosão, tem de tudo, irmão.
Tudo que você imaginar tem na minha igreja. Ontem nós fizemos a reunião de novos membros, e eu conversando com os novos membros, eu falo justamente sobre isso. E a minha fala para os novos membros e para os discipulados sempre é a mesma. Tem tudo isso, mas tem muita gente boa por metro quadrado. Vocês vão escolher com quem vocês vão andar. A mesma coisa é aqui. É uma opção sua, não é uma questão de cura, você fazer fofoca dos outros, irmão. É uma opção sua, não é uma questão de cura, você perceber que vidas estão morrendo e indo para o inferno, e isso não mexer com o teu coração e você achar que isso é normal. É uma opção nossa não querer enxergar o que Jesus está fazendo. É uma opção nossa não querer enxergar o que Jesus pode fazer. É uma opção nossa escolhermos com quem a gente anda. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso aqui é batata da sociedade. Eu e você começamos a caminhar com pessoas que fazem determinadas funções que não são as funções que nós fazemos. Por exemplo, eu vou começar a caminhar com a Érica. A Érica, vocês sabem muito bem, é formada em Direito. Eu não sei nada de Direito. Se eu começo a caminhar com a Érica, daqui a pouco eu vou conversar com os irmãos, e quem não me conhece vai falar assim, você se formou em Direito? Não, eu só ando com a Érica. Porque nós vamos carregar um pouco um dos outros. Se você começar a andar comigo, o máximo que eu vou fazer na tua vida vai ser falar de carne contigo, nada mais, que eu não sei mais nada na vida, sei um pouquinho de carne, como churrasqueiro, o resto esquece. Você vai falar de comida comigo. Nós vamos falar de comida, beleza. Se eu andar com você, você é um farmacêutico. Daqui a pouco eu estou falando de nome de remédio como se eu fosse farmacêutico. Porque nós somos resultado das nossas relações. Se você andar com a multidão que está perto de Jesus, mas não conhece a Jesus, a tendência é que você mande outros que estão glorificando a Deus também calar a boca. Se eu e você decidirmos andar com o cego de Jericó, nós vamos ter uma opção completamente diferente. Pastor, onde é que você quer chegar? E eu caminho para o final da minha palavra. Aleluia. Versículo 41, preste bem atenção nisso. O que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou, recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, isso aqui é lindo demais. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus. O cego não seguia Jesus. Agora que ele enxerga, ele tem uma segunda opção. Eu vou voltar para a minha família, eu vou para as aldeias, eu vou para Jerusalém, eu vou para Samaria. Eu agora vou esfregar na cara do cão que Jesus me curou. Quantas vezes eu e você, queridos, queremos ser curados por Jesus para mostrarmos para as pessoas que a nossa fé é maior do que a do outro? Quantas vezes eu e você queremos ser curados para Jesus, para a gente poder glorificar a Deus cantando, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você vai se arrepender. A música com o maior ódio que carrega o nome de Jesus é essa música horrorosa. Se você gosta, é problema teu. Quantas vezes eu e você queremos que Jesus restaure alguma área da nossa vida, para a gente mostrar para o vizinho de que eu posso, de que eu sou capaz, que eu tenho fé, e você? Você não tem fé não. Quantas vezes nós achamos que o nosso perfume é mais cheiroso do que o perfume do outro? Quantas vezes nós achamos que a nossa condição financeira nos coloca numa situação em que a gente pode olhar o outro e dizer assim, você não, Jesus está me abençoando. Quantas vezes nós queremos que Jesus restaure alguma coisa em nossa vida, para a gente agir com vingança? Quantas vezes nós queremos que Jesus nos dê um namorado, uma namorada, para mostrar para o ex de que ele é um burro que me largou e que eu posso? Quantas vezes eu e você queremos que Jesus abra uma porta de emprego para a gente mostrar que a gente ganha do outro, a gente fica disputando com o outro sem nem saber que o outro está disputando com a gente? Aquele cego, quando ele é curado, a primeira coisa que ele faz, opa, eu vou seguir a Jesus. E aí esse texto me encanta, nessa opção, e essa opção ela traz uma transformação, e essa transformação ela traz um mover espiritual. Preste atenção no texto aqui, eu encerro a minha palavra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça?
eu quero ser curado. Volte a enxergar, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o homem levanta e faz o quê? Começa a seguir a Jesus. E aí vem a última questão. O mover espiritual é tão grande, que o texto vai dizer, que aquele homem começa a adorar a Deus. A multidão, ao ver aquele homem adorando a Deus, ela também começa a adorar a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que mover espiritual que acontece aqui nesse texto. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Até então a multidão estava mandando ele calar a boca. Ele agora levanta e começa a glorificar Jesus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para a tua vida. Em nome de Jesus, guarda isso no teu coração. Enxergar é uma visão, não é uma... Enxergar é uma opção, não é uma imposição. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não faço a menor ideia do que você tem passado dentro da tua casa. Eu não faço a menor ideia do que você passa no teu trabalho. Não sou repórter para fazer entrevista com você. Eu não tenho noção, irmão. Eu sei o que eu passo, eu sei o que eu enfrento. Mas diga uma coisa para você. É uma opção sua. Não adorar a Deus pelas circunstâncias contrárias que você pode estar enfrentando. Irmão, o teu louvor liberta. A palavra do Senhor vai dizer que Deus habita em mim aos louvores. Nós cantamos um louvor aqui, eu queria pedir que nós pudéssemos encerrar com esse louvor. Cantamos Jeová Jireh. Essa música da Aline Barros, foi a última música que cantou Aline Barros, não é isso? Não é? Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para a tua vida, em nome de Jesus. Talvez você tenha 1001 circunstâncias contrárias para não adorar a Deus. Faça da tua casa, meu irmão, um lugar de adoração ao Senhor. Faça da tua casa um lugar de adoração ao Senhor. Faça da tua vida um lugar de adoração ao Senhor. Irmãos, quantas vezes, por exemplo, no nosso trabalho, as circunstâncias são contrárias, e a gente vê crente mudando o humor, a gente vê crente ranzinza, crente com raiva, crente com ódio. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para a sua vida. São 42 anos aqui neste lugar. O início de tudo, pastor João Moreira. Esta igreja existe até hoje, porque ela é relevante. Essa igreja existe até hoje porque existe uma relevância, e esta relevância é falar de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, para a glória de Deus, eu não sei como você chegou aqui para adorar o teu Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que você sai deste lugar glorificando de uma forma, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus vai se espalhando por este lugar, que o Espírito Santo de Deus tenha um mover sobrenatural no Gogó da Ema, que o Espírito de Deus mova o bom pastor, porque este lugar pertence a Jesus, irmãos. E aí, as multidões talvez vão dizer para você, cala a tua boca, mas eu dizer para você, glorifique ao Pai. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que nada e ninguém roube a tua adoração. Seja um adorador, seja um fiel ao Senhor. Move este lugar com a tua oração, e que este lugar se renda a Jesus para a glória dele. Deus abençoe, amém.